How sweet the sound. E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui, ó, tá vendo? De camisa, bonitinho, é nascido ESC, então a coisa fica séria. Isso mesmo, aqui tá o pastor com camiseta. Ó, a camisa é de listinha, não, listrinha. Não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui estou eu para trazer mais um Nascido ESC para você, aquele nosso bate-papo. Aquele pastor que usa camisetão, que usa aquela barba, aquele cabelo desgrenhado. Minha esposa tá botando jeito aqui. Minha esposa tá botando ordem na casa. Então vamos lá, vamos pro Nascido ESC. Vamos continuar batendo um papo sobre graça, sobre salvação e etc. Nós vamos bater um papo hoje sobre lei. Existe salvação da lei? Existe uma confusão muito grande na igreja hoje do papel que a lei teve. Qual o papel da lei no plano, na salvação do ser humano? A gente vai bater um papo sobre isso. Eu separei alguns versos e fiz um pequeno estudo. Prometo que eu vou fazer de tudo para fazer menor do que o Nascido ESC da semana passada. Prometo para vocês. Vamos lá, Gálatas 3, 23 a 24. É o livro da Bíblia que dá aquele soco na barriga de quem quer que você siga a lei, tá bom? Mas vamos lá. Gálatas 3, de 23 a 24 fala assim: mas antes que viesse a fé, salvação como é que é a nossa salvação? Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Olha só, futuro, a fé haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu do quê? De aio, para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por lei. Lei que está escrito aqui. Justificado pelas nossas ações, justificado pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos, pela nossa retidão, pelo nosso caráter. Não, justificados por fé. E aí Gálatas, lá no verso 25, eu vou destacar o verso 25 porque ele finaliza assim, ó. Gálatas 3, verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a quem? Ao aio. Olha só, no 24 falou que a lei nos serviu de aio. Tá? Muitos pensam que existe uma dicotomia entre a lei e a graça. Antes do sacrifício de Cristo, não existia de maneira alguma outra forma de se salvar a não ser cumprir a lei. Que cumprir a lei tinha como resultado salvação. Mesmo quando é claro que a função da lei não era essa e que não existe essa dicotomia, essa paridade, essa compensação. Como nós temos a graça hoje, naquela época nós tínhamos a lei para nos salvar. Não. A lei não invalida uma coisa chamada promessa. A lei não é uma concorrente da promessa da graça. A lei é um instrumento da aliança, um instrumento dessa graça. A lei servia de aio, tutor, para levar as pessoas até Cristo. O aio cuida, ensina o caminho. O aio era um servo incumbido de cuidar da educação dos filhos de sexo masculino do seu senhor. E na maioria das vezes era uma pessoa muito culta e muito preparada. Olha só. Então nós temos que parar para pensar nisso. O que era o aio? O aio era um tutor, era alguém que tomava conta da criança e construía os valores dessa criança. Está percebendo? A lei nos dá os princípios morais do nosso Cristo, nos dá os princípios morais do cristão. Olha os 10 mandamentos que resume toda a lei moral, que resume o que Deus espera de nós. Você quer um resumo moral que mais retrata a lei do amor de Cristo do que os 10 mandamentos? A lei nos servia de aio, era esse tutor, que até hoje nos serve de aio, mas serviu para o povo de Deus. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, o aio. Ele é herdeiro, ele nada difere do escravo. O aio levava as crianças às escolas, supervisionava o que aquela criança estava
aprendendo, buscava, complementava os estudos, dava aula particular, podendo alguns também encarregarem-se da formação total da criança. Muitos, os mais ricos principalmente, eles não iam para a escola, mas o aio era responsável por toda a criação. Vou dar um exemplo para vocês. A rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, ela teve muito da sua educação, foi ali dentro do palácio, com um aio. Só que ela era princesa, ela era serva do rei, que era o pai dela, do mesmo jeito. Então, naquele tempo, ser educado por um aio era um privilégio. E o ser humano, ele teve o privilégio de ser educado por um aio, pela lei, que apontava para Cristo o sacrifício de animais pelos pecados. Toda a questão ritual e religiosa, ela servia para quê, pessoal? Ela servia para apontar para Cristo, o sacrifício de Cristo que morreria pelo pecado de toda a humanidade. E assim como mostrava o caminho para as crianças, a lei era o aio que mostrava o caminho da salvação. Mesmo depois de salvos, a lei serve para nos mostrar o quê? Os caminhos de Deus. Por isso a gente tem a lei moral hoje e ela nos mostra os valores de Cristo. Vamos repetir a questão da lei moral para finalizar? O que é a lei moral? É aquele resumo dos 10 mandamentos? É. Mas a lei de Deus, ela tinha 3 aspectos. Primeiro aspecto, o que acontece com quem roubar o animal do outro, com quem matar, com quem prostituir, com quem trair, era um código de leis. Eu sempre dou o exemplo, o judeu ele não podia casar com alguém de outro povo. Tá? Eu vi muito isso, por exemplo, um amigo meu que é polonês, ele casou com uma moça que é desse tamanhinho. Os dois, o filho desses dois, ela teve que fazer cesárea, teve uma gravidez complicada. Por quê? Porque ele sendo grandão, a criança era grandona. Naquela época, eles não tinham recursos de cesárea. Então, até nisso o Senhor era perfeito, porque ele criou uma lei que, além da parte espiritual, deles terem outros deuses além do nosso Deus é tão perfeito que ele pensou em aspectos de saúde pública. A mulher que estava nos dias da menstruação ficava separada, porque aquilo lá mexia com sangue, derramava-se sangue, e nós sabemos que várias doenças estão no sangue. Olha que coisa magnífica. Esse aspecto da lei era o aspecto civil da lei, que era o aspecto que servia para quê? Para a constituição da nação de Israel, que nós não devemos seguir mais hoje. Não serve mais para a gente. Aí nós temos, pessoal, um outro aspecto da lei que era o quê? O religioso. Sábado você não vai trabalhar porque Deus descansou no 7º dia. Então, tu vai pegar, meu querido, meu amor, você vai separar esse sábado para adorar Deus e para descansar. Vai guardar o sábado. Outro aspecto, você como o sacerdote, ele usava uma roupa assim, usava pedra assim, não sei o quê. Ele ia lá, fazia o sacrifício, borrifava sangue na tampa da arca. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, etc, etc, etc. Essa era a questão ritual. A questão religiosa ou ritual. Jesus pagou essa questão ritual religiosa lá na cruz. Essa parte da lei foi cumprida. Então, olha, vamos repassar. Nós tivemos a parte civil, era para a Constituição de Israel. Nós estamos na República Federativa do Brasil. Não serve para a gente. A questão religiosa, os ritos dos judeus naquela época, não servem mais para a gente, porque tudo aquilo já foi pago na cruz por Cristo e foi cumprido. Aí sobra o quê? O aspecto moral. Por que a gente fala que os 10 mandamentos é o resumo do aspecto moral? Por quê? Por que a gente diz isso? Porque se você pegar lá, não matarás. Ou em outras palavras, interpretando da maneira correta, não assassinarás, não roubarás, não terás outro Deus diante de ti. Ah, mas e o sábado? O Senhor falou que o sábado era ritual. No sábado, qual é o aspecto moral que nós tiramos do sábado? Você ter um dia para o culto ao Senhor. Um dia que seja reservado única e exclusivamente ao Senhor. Então, esse aspecto moral serve para nós. E esse aspecto moral, essa lei era o nosso aio. Era o aio do povo de Deus, dos homens. Quando eu digo que era a salvação da humanidade, vocês sabem que nós seguimos a teologia reformada, doutrinas bíblicas da graça. A gente está falando da salvação dos eleitos. Mas olha que coisa maravilhosa. Aí você vem me dizer que alguns judeus messiânicos, ou até mesmo os judeus,
estão certos em falar para você que você tem que circuncidar, deixar franja no cabelo, franja na roupa, que você tem que seguir a lei, que se você não guardar o sábado, tu perde a salvação? Então é isso, pessoal. Antes existiu a promessa de Deus. Aí veio a lei, que serviu de aio, de tutor até Cristo. E graças a Deus que somos participantes de Cristo. Amém? Esse foi o Nascido ESC dessa semana. Prometi que ia ser menor, vai estar sendo menor, já não é tão menor, mas vai estar sendo menor do que o Nascido ESC da semana passada. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Aí tem o link para você acessar todas as redes sociais do Nascido, podcast, baixar nossos e-books gratuitos, conhecer mais nosso curso de teologia. Clica aí que você vai amar. Deus abençoe muito vocês. Até a próxima. Amo demais cada um de vocês.